importante não é você saber se o corte combina com o seu rosto. O importante é você saber se o corte combina com você. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este canal que fala sobre saúde do cabelo. Quero começar esse vídeo agradecendo a todas vocês que estão aqui, que estão presentes, que sempre comentam, que sempre curtem, porque quando você curte, comenta, você contribui para que a gente continue nesse trabalho. Os comentários são importantes porque você pode deixar suas dúvidas, tá? E eu quero agradecer as sugestões que eu tenho recebido de vocês. Enfim, tá muito legal essa conexão aí. Se você puder também, compartilha esse canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que realmente tem interesse, que gosta do cabelo, porque os ensinamentos, as dicas, o conhecimento que é passado aqui é muito importante, tá, gente? Cabelo é uma coisa que é um dos assuntos mais falados da internet, portanto tem muita informação, mas ela nem sempre vem de maneira organizada e a gente precisa deixar claro algumas coisas. Quando você acompanha aqui, você vai encontrar dos mais variados assuntos, só que tudo leva para um só lugar, para que você consiga alcançar, para que você consiga conquistar um cabelo saudável. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que você precisa saber antes de você tomar essa decisão, de você fazer o corte. Você vai saber por que é tão importante você saber de algumas coisas antes de você decidir fazer o seu corte de cabelo. Primeira coisa, você precisa entender a importância do corte de cabelo no visual. Eu acredito, eu sempre digo isso nos meus vídeos, normalmente quando a gente toca no assunto, a coisa mais importante que você pode fazer no seu cabelo é o corte, porque é o corte que dá o design. O corte é aquilo que você faz no cabelo que ele reforça o teu estilo. Então quando você corta, quando você faz um corte de cabelo, você vai conviver com aquilo o dia inteiro, o tempo todo, e é esse corte que vai definir, que vai revelar, ajuda também a expressar um pouco de você, um pouco do seu estilo. Então o corte ele é quase que uma espécie de comunicação daquilo que você é. Então as pessoas, quando elas veem o teu corte de cabelo, em alguns momentos ela consegue perceber muita coisa sobre você. Então o corte ele tem uma importância muito grande, né? Então daí já dá para você entender que não dá para você simplesmente ignorar a importância que tem o corte de cabelo. Então você não pode entregar o seu cabelo simplesmente para qualquer pessoa, em qualquer hora, ou fazer algo sem planejamento. O corte de cabelo sempre foi algo relacionado à moda. Eu lembro que quando as pessoas iam me aconselhar na profissão, os cabeleireiros mais antigos, eles falavam assim pra mim: olha, você tem que sempre estar atento com tudo que está acontecendo na moda, no mundo da moda, porque é a moda que revela o que você precisa saber. Então você tem que estar sempre se atualizando para você ter ideia de novos cortes e tal. Gente, se atualizar é uma coisa importante em qualquer profissão, principalmente nos dias de hoje, onde tudo evolui com muita rapidez. Mas o corte de cabelo, ele deixou de ser algo pura e simplesmente relacionado à moda como era antigamente. Era muito tratado como essa coisa mais glamurosa. Ele deixou esse status totalmente, né? Claro que ainda existe muito essa pegada para algumas pessoas, mas hoje o corte ele faz parte do seu lifestyle, ele faz parte da sua vida, da sua rotina. Então ele tem que combinar com essas coisas também. Ele tem que ter a ver com essas coisas. Não é só simplesmente uma questão de moda, né? É uma questão de estilo, mas o seu estilo ele te acompanha no seu dia a dia. Então o corte de cabelo ele tem uma importância muito maior do que apenas restrito a esse ambiente assim mais da moda. Então hoje em dia você precisa pensar no seu corte de cabelo sem esquecer a sua rotina. Eu sei que tem muita gente que faz um pouco de confusão em relação a isso, né? Até porque eu trabalho com cabelos e a minha questão é sempre saúde do cabelo. Aí dá a impressão que o cabelo tem um protagonismo. Eu lamento quando eu vejo pessoas que vivem em função do cabelo. Isso é muito triste, porque você deixa de viver a sua vida, né? Deixa de viver aquilo, a sua proposta de vida, a sua, às vezes, de ser feliz em muitos momentos, para dar prioridade, para protagonizar o cabelo, né? Então, embora eu goste muito de cabelo, esse seja um dos assuntos que eu mais penso durante o meu dia, né? E eu considero de extrema importância, porque eu sei que isso é o gatilho para a autoestima da mulher. Apesar de ter consciência de toda essa importância, eu sempre digo, o protagonismo é seu. É o cabelo que tem que se adaptar na sua rotina, é o cabelo que tem que se adaptar no seu dia a dia, e não o contrário. E o corte de cabelo da mesma maneira.
tá? Existe a questão do cabelo de um modo geral e existe o corte de cabelo que você faz, né? Ele revela muito sobre o seu estilo de vida, sobre o seu estilo de se vestir, sobre a maneira com que você se expressa, revela muito sobre você. Uma outra coisa que você precisa pensar quando você vai fazer um corte de cabelo é pensar no esforço que você quer ter durante o dia, na praticidade desse cabelo, o quanto você está disposta a fazer. Porque às vezes a pessoa, quando ela pega uma referência, e isso é muito comum, a pessoa pega uma referência de corte, na maioria das vezes ela pega um cabelo super mega finalizado, né, com aquele babyliss maravilhoso, né, feito lá, sei lá, pelo Murilo Perli, que é um profissional fantástico. Aí as pessoas trazem essas referências pra mim, nossa, aí traz aquele cabelo super lindo, super finalizado, e mostra pra você, eu quero esse corte de cabelo, né? Quando na verdade aquilo lá é um trabalho de um profissional. O quanto você vai conseguir fazer aquilo você mesmo. Então é muito importante você saber que o corte é uma coisa, a finalização é outra. A expectativa que você tem em relação a isso, ela tem que ser uma expectativa mais real, mais dentro da sua realidade. Então quando você for pensar no corte, você tem que pensar no corte e não pode tirar o olho da sua rotina. Será que eu vou ter condições de fazer esse corte, esse babyliss lindo que eu estou vendo aqui? Será que eu vou realmente fazer isso todos os dias? Eu tenho esse tempo? É muito importante que você pense essas coisas, porque você pensar só no modelo que você está vendo ali, sem pensar no quanto isso pode ser prático ou não no seu dia a dia, é extremamente importante, porque isso pode mudar muito o resultado das coisas. Isso pode te trazer uma certa frustração quando você perceber que no dia a dia isso não acontece. Já aconteceu muitas vezes de eu estar aqui fazendo o cabelo e a pessoa chegar e falar assim pra mim, eu gostei muito no dia que eu fiz o corte, mas o meu cabelo não ficou mais legal, né? Aí a gente vai e faz uma finalização dessas bem profissional e nossa, né? O corte até que tá bonito, né? O seu corte tá lindo, o seu corte tá perfeito. O que a pessoa confunde às vezes é a finalização. Então você tem que pensar sempre na sua rotina se você vai conseguir fazer aquela finalização. Pensa, por exemplo, você tá louco pra fazer uma franja, você quer fazer uma franja, né? Agora, que tipo de franja você quer fazer? Quanto você está disposta a pegar o secador todas as vezes que você for finalizar esse cabelo e dar aquela lavar, pegar e colocar o pente ali, alinhar a sua franja para que ela fique legal do jeito que é a sua referência, né? Do jeito que é a sua expectativa. O quanto você está afim de fazer isso? Se você não tiver essa disposição, não adianta você fazer. Então é importante que o seu cabelo se adapte à sua rotina e não o contrário. Outra coisa que acontece muito, ainda nessa questão que eu citei agora há pouco da moda, que eu disse que isso não mudou completamente, né? Hoje não é todo mundo que faz um corte pensando no lifestyle, pensando na vida diária, na correria dela, na rotina. Ainda tem muita gente que gosta dessa coisa da moda e tal, de fazer tudo de acordo com o que está acontecendo, né? Aí tem muitas inspirações fora e tal. Existem os cortes que são mais clássicos, tá, gente? Que nunca saem de moda, embora eles tenham uma adaptação, né? Mas existem também os cortes que são assim aquela coisa do momento ali. É aquela febre que tá todo mundo fazendo. Quando você vê um corte que tá todo mundo fazendo, abre o teu olho. Muita gente tem essa mania, né? Vi o corte da fulana, ficou lindo. Aí tá todo mundo fazendo aquilo naquele momento. É como roupa, gente, é moda. Isso é moda. Moda, ela tem ali aquela efervescência momentânea ali e depois aquele burburinho passa, né? Aí fica você com aquela roupa. Aí se você... Eu lembro que muitas vezes quando a gente vai ver fotos antigas, né? Eu vejo a galera reclamando. Nossa, mas que roupa horrorosa. Como é que eu tive coragem de vestir uma roupa dessa? Meu Deus! Né? Aquelas fotos, né? Queima. A galera que chama as fotos que queimam o filme, né? Meu, por que acontece isso? Porque a pessoa muitas vezes adquiriu aquela indumentária lá, aquela roupa por uma questão de moda, e vai, veste, aí curte aquele momento, tira a foto e aquilo depois de algum tempo não tem mais nada a ver. Existem umas fotos muito antigas que você vê que não estão dentro desse espectro aí, e que são mais conscientes e tal, as clássicas, mesmo quem realmente gosta das coisas mais clássicas, e aquelas fotos são atemporais. Eu gosto muito de olhar na internet referências antigas por conta do cabelo, para saber o que é de agora, o que é criatividade mesmo, ou o que eles estão copiando, né? E eu vejo que tem muita coisa que parece que é novo, parece que surgiu agora, mas vem lá de trás. E eu consigo perceber que alguns looks daquela época, tanto de roupa mesmo quanto de cabelo, são extremamente atuais, né? São atemporais, você leva aquilo pro resto da sua vida. Então, o bom de você não seguir muito essas tendências de moda e tal, é que você não fica, como é que se diz? Você não corre o risco de fazer uma coisa hoje que você se arrependa
quando você vê uma foto daqui a 10 anos, né? Aquela lembrança do Facebook que você tava com aquele cabelo que você fez na época só porque era moda e deu muito errado, né? Então eu acredito que é muito importante você olhar com certo cuidado para que isso não venha acontecer no seu corte de cabelo. Agora nós vamos falar sobre o profissional, ou sobre a escolha do profissional para fazer o seu corte de cabelo, né? Esse tema, né, esse tópico é interessante, né? Eu sou suspeito, né? Porque é um tópico que eu gosto. A escolha do profissional. Gente, a escolha do profissional é muito importante. E eu queria comentar um pouco sobre os critérios que você escolhe esse profissional. E um dos critérios que eu vou dizer para você, não faça isso, e eu vejo muita gente fazer, e eu posso dizer para você que muita gente faz porque não percebeu a importância do profissionalismo do cabeleireiro quando você vai fazer a sua escolha, que é o critério financeiro. Gente, tem muita coisa a falar sobre isso. Acaba que muitas vezes é a primeira coisa que a pessoa pergunta pra mim. Quando ela pergunta o preço, aí dependendo do valor, né, que eu passar para ela, é que ela vai avaliar se vale a pena ou não. Ou seja, acabou sendo usado a questão do preço como critério. Agora eu vou dizer para você, não existe um corte bom e barato, tá, gente? Isso nunca existiu e nunca vai existir, tá? Por quê? Não é só um corte de cabelo. Quando você contrata um profissional para fazer um corte de cabelo, você contrata ele, mas teve toda uma história. Eu não estou falando só da estrutura, de tesouras caras que o cara tem, né? A galera não faz nem ideia, a maioria das pessoas não fazem ideia quanto custa uma tesoura profissional. Eu mesmo já tive o prazer e a honra de cortar muitos cabelos com tesoura de cortar tecido e o corte ficar incrível. Não é a tesoura que faz o profissional. Hoje eu tenho tesouras de excelente qualidade, as tesouras usadas pelos melhores cabeleireiros do mundo inteiro. Graças a Deus eu consegui comprar boas ferramentas. Mas eu falo para vocês, não é uma questão de status, você tem, aquilo facilita o seu trabalho, né? É a precisão do corte, né? Às vezes você realmente não consegue desempenhar o mesmo trabalho com uma ferramenta muito ruim. Se você realmente for um grande cortador de cabelo, você consegue fazer, né, o desenho, você consegue fazer o design shape, só que você vai demorar muito mais tempo para chegar naquele resultado. Então assim, não tem essa de o cara cobrar barato no corte se ele tiver feito investimento nele mesmo. Que eu falo, não é só investimento de grana não, é investimento da coisa mais importante que todos nós humanos podemos ter, que é o nosso tempo, né? O profissional que ele investe tempo para ter conhecimento, pode ter certeza, ele não tem como cobrar muito barato, porque são horas de vida sua ali que você está dedicando. Não é o preço de um corte que você está pagando. A pessoa está dedicando um pedaço de uma coisa mais importante da vida dela e está ali servindo você. Então não tem como ser barato, tá? Então eu digo para vocês, esse critério, ele deve sim, você deve sim observar o preço, porque óbvio, se você está acostumado a pagar, sei lá, R$50 no corte, você vai cortar um cabelo do cara, cobra R$3.000, evidentemente é uma grande diferença e você, com certeza aquilo vai fazer diferença para você, evidentemente, né? Tudo tem limite, mas na maioria das vezes, quando o critério principal é esse, às vezes por causa de, sei lá, 30, 40, 100 reais, você deixa de fazer um corte incrível, para fazer algo que vai manter você com o cabelo cortado. Não é aquele corte que você sai radiante, mega feliz. Aquele corte que mostra para você mesmo parte da sua identidade ali, né? Olha, gente, é muito importante que você saiba que o preço, ele é um critério sim, mas ele vem bem depois desses outros critérios, que é o conhecimento do profissional, o quanto o profissional está disposto a se dedicar. Tem outras coisas que você precisa observar. Por exemplo, um profissional que você chega para fazer o seu cabelo e ele vai conversar com você sobre a sua rotina, ele vai conversar sobre o seu dia a dia, sobre os seus desejos, sobre as suas aspirações, em como aquele cabelo pode facilitar a sua vida. Um profissional desse ele não vai cobrar barato, tá? Porque ele está te dando ali muito mais do que um corte, ele está te dando uma consultoria. Evidentemente você vai fazer um corte com um profissional desse, você não precisa voltar no mês que vem, na semana que vem para refazer, porque ele está entregando algo para você que vai além do corte. Ele está te entregando ali um look que você vai conviver com ele durante muito tempo. E isso é muito importante, porque justamente isso vai te dar autonomia e liberdade, tá? Você vai conseguir fazer isso no seu dia a dia. Se você procura um profissional, na verdade, às vezes por um preço, com certeza vai ter muitas limitações, logo você vai ter que refazer o corte,
ou pode ser um corte que você tenha que estar indo no cabeleireiro para fazer uma coisa ou outra porque você não consegue se virar. Então, com certeza, você vai acabar pagando mais caro. Eu já fiz essa conta, tá? Na maioria das vezes você paga muito mais caro quando você paga barato no corte. Entendeu? Entendeu aí? Entendeu? Na maioria das vezes, você paga muito mais caro quando você paga barato demais no corte. Sacou, né? Então, para finalizar essa questão do profissional, entenda, um profissional que não consegue valorizar o próprio trabalho, ele não vai conseguir valorizar você. Tá? Cada um só pode dar o que tem. O cara cobra barato demais e não consegue valorizar o próprio trabalho, é porque realmente aquele trabalho não tem valor. Tá? Então é muito importante. Eu lembro que eu passei numa situação, gente, quando eu estava em São Paulo, estava começando na profissão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Só para vocês que estão aqui no YouTube, que estão sabendo disso, tá? Vocês e alguma galera lá de São Paulo. Claro, né? Eu comecei cobrando no corte R$5. Esse era o valor do meu corte. 5 conto. A gente tinha um salão muito arrumadinho, muito bonitinho. Era o salão, me desculpe a concorrência, mas era o salão mais lindo que tinha ali, naquela região inteira, sabe? O investimento foi alto, gente. Foi alto o investimento, a gente investiu uma grana ali. E a gente cobrava R$5. Eu e o meu parceiro lá, o Eduardo, que me ensinou a cortar. Eu já contei essa história pra vocês lá no primeiro vídeo. Tinha gente que ia lá, pra vocês terem ideia, tinha uma galera que tinha uma grana na rua lá. E eu lembro de uma vez que chegou um cara da rua lá e levou um amigo dele lá. Um amigo dele. Chegou lá, perguntou pro Eduardo: quanto é o corte de cabelo? O Eduardo falou R$5. Aí ele olhou pro amigo dele e falou assim: eu não falei pra você? E saíram rindo do nosso preço. Porque a gente cobrava barato. E eu lembro de um momento que chegou um cara lá, um concorrente, porque assim, não tinha nem salão naquela região, depois começou a aparecer, sabe? Você coloca lá o salão, começa a dar certo, começa a bombar, depois começa a aparecer. Isso é normal na nossa profissão. Aí chegou lá, cara, chegou lá um novo concorrente, ele abriu, pra época era uma inovação, ele abriu um salão e colocou uma sinuca lá dentro. Ele gostava muito de tomar um goró, né? Aí ele colocou uma sinuca lá dentro e ele cortava o cabelo da rapaziada e jogava sinuca, bebia, virou um salão, uma barbearia que era um bar, né? Que hoje, se fosse hoje, essa é uma inovação, né? E ele cobrava, sabe quanto, gente, para cortar um cabelo? R$3. 3 conto. Porque ele ganhava na cerveja. E aí o que aconteceu? Muitos clientes foram para lá, muitos clientes, né? Por causa de R$2. Tudo bem, gente, vamos contar, né? 22 anos atrás, 20 anos atrás, é compreensível. R$2. E o que aconteceu? A gente segurou o preço, segurou os R$5. E eu falei, na época eu lembro de ter tido essa conversa com o Eduardo e ter falado pra ele: olha, pode ficar tranquilo que vai voltar todo mundo. Um sujeito que passa o dia bebendo não tem condições de oferecer o que a gente oferece aqui. E dito e feito, sabe? Eu tinha muita confiança e eu sabia que o cara estava fazendo aquilo para quebrar a nossa concorrência. Era um bar, entendeu? E ele tinha bastante experiência com bar e a gente sabia disso, né? E com certeza a gente sabia que ele ia deixar a desejar nos cortes. E a gente manteve o preço. Veja, um preço tão baixo e ainda sempre tem alguém que cobra mais barato, tá? Então, gente, de uma vez por todas, isso não é uma vantagem. 3 meses depois, tá? Voltou todo mundo praticamente, porque realmente não tinha como. Então, se você entregar o seu cabelo à mão de um profissional por causa do preço, porque ele cobra mais barato do que aquele profissional que você admira ou que você gosta, você corre o risco de ter que realmente voltar, e aí às vezes até é uma situação até um pouco constrangedora. Embora eu acredito que cada um tenha a liberdade de fazer o que quer e cortar onde quiser, né? Mas é muito importante quando você valoriza o profissional. Eu digo pra você, mesmo que o seu profissional cobre 5, 10 reais, se você está feliz com o seu corte, valorize esse profissional, porque isso é a coisa mais importante. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar, se você não tem ainda alguém que você gosta muito, que você admira muito, fazendo um corte de cabelo, você quer procurar um profissional, que o preço não seja o seu critério principal, tá? Mas se você faz
o cabelo com uma pessoa e você é muito feliz com esse corte, você gosta desse corte, essa pessoa cobra 10, 5, 15, 20 reais, não importa. Seja feliz. Não vá arriscar por aí uma aventura, sendo que você já alcançou aquilo que você queria. Tá, gente? Então é isso. Um profissional que faz curso todo ano, que investe em equipamentos, que te dá um bom atendimento, que te dá uma consultoria, esse profissional não está te cobrando caro. Às vezes vale a pena você ir para uma outra cidade. Se você gosta do profissional, vale a pena você ir longe. Tá, gente? Os profissionais que são bons, que se dedicam, que entregam o seu tempo ali, cada vez mais eles precisam ser valorizados. Eu queria dar uma outra dica muito importante para vocês fazerem a escolha do corte de cabelo, né? Se você ainda não tem o seu cabeleireiro, se você não tem um cabeleireiro que você gosta, ele que faz o trabalho que você realmente admira. Antigamente um cabeleireiro, ele fazia todos os tipos de corte, aliás, a maioria dos grandes profissionais fazem todos os tipos de corte e cortam qualquer cabelo. Só que existem alguns profissionais que se destacam fazendo alguns cortes mais específicos. O cara ganhou uma identidade muito forte, ele se destaca fazendo aquilo. Por exemplo, nós temos em São Paulo o Rodrigo Siqueira, e a equipe também dele, tem outros profissionais que trabalham com ele lá que são excelentes, né? E ele ficou conhecido porque ele faz uns bob, né? Aquele corte bob que a galera chama de Chanel, mas o nome do corte é bob, e ele faz uns bobs incríveis, né? A gente tem inclusive alguns canais, Chanel Perfeito, que sempre posta os vídeos dele. Ele tem muitos canais que postam os vídeos e os cortes que ele faz, porque essa é a especialidade dele. Então quando vem algum cliente aqui e ela pergunta de um bom profissional nessa área em São Paulo, eu gosto muito do trabalho dele e da equipe dele, né? Essa parte do corte Chanel, né? Que é o bob. Existem profissionais que são especializados em fazer cabelos com baixa manutenção, aquele cabelo que você faz e você não precisa estar o tempo todo no salão, você reduz a frequência do salão, um cabelo também muito mais prático, né, que você não precisa fazer grande finalização, cabelo que você pode usar ao natural. Então esse ramo ficou bastante segmentado, né? Claro que existem profissionais que fazem qualquer corte. O Rafael Bertolucci, por exemplo, é um exemplo disso. A especialidade dele é todos os cortes, ele realmente consegue abranger, ele não quis segmentar, acho que a questão é uma opção dele, né? Assim como eu também optei por não segmentar, né? A gente trabalha mais no geral mesmo, mas existe sim, se você quiser fazer um corte muito específico, sempre vai ter o profissional que ele tem aquela especialidade, ele já determinou aquele estilo para que seja o que ele vai trabalhar mais, e evidentemente ele vai entender melhor daquele tipo de corte, né? E eu já tinha falado disso aqui, mas agora eu vou deixar um pouco mais claro, tá? Sobre o que você deve realmente saber para que você faça um corte que seja perfeito para você. Além de todas as coisas que eu já falei aqui, você compreender. O importante não é você saber se o corte combina com o seu rosto. O importante é você saber se o corte combina com você. Porque você é a protagonista e é o seu cabelo, é o seu corte que tem que se adaptar na sua rotina. Então, se você observar tudo que foi dito aqui, você com certeza vai ter o corte perfeito para você. Se você chegou até aqui, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. E não esquece de curtir, deixar seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, para que a gente consiga levar essa mensagem ainda mais longe. Então, espero você semana que vem aqui. Beijo!